Kazuya é um perdedor solitário e sem esperança que só consegue atrair pena, não garotas. Tudo porque ele parece um personagem de Lego com depressão. No entanto, ao contrário de você, tudo muda para ele quando um pano que ele ganhou de sua falecida mãe de repente se transforma em um espírito atraente que quer ser sua namorada e ficar com ele. Tudo começa... Um dia, Kazuya acorda de um sonho estranho na aula, e por engano, pega a pequena trama de sua colega, e ela imediatamente o pune por ser um idiota. Mais tarde, ele vai ao terraço para pensar no sonho que teve. Ele tira da bolsa um pedaço de pano chamado Obi, que herdou de sua mãe, da qual não se lembra de absolutamente nada. E ele se pergunta por que isso está aparecendo em seu sonho. Ele coloca o pano de volta na bolsa e quando se prepara para sair, vê uma peruca no chão e fica surpreso, pois não a notou antes quando chegou. No entanto, ele não pensa muito nisso e passa por ela. Mas a peruca cresce de repente e o agarra, chocando-o. Em seguida, a peruca tenta atacá-lo, mas algo impede o ataque, e Kazuya se pergunta o que diabos é isso. Uma voz estranha responde de repente, dizendo que é um Amasogi, surpreendendo-o. Antes que ele possa pensar sobre isso, a peruca lhes dá um soco, jogando-o do prédio. Mas felizmente para ele, o Obi sai de sua bolsa e impede que ele caia no chão. Ela se transforma em uma gata, deixando-o sem palavras, e ele pergunta quem ela é. Mas ela fica brava e dá uma cabeçada nele, chamando-o de ingrato por não agradecer primeiro antes de fazer perguntas. Outra garota de repente se aproxima dele, e Kiria informa que ela é a anfitriã da peruca animada. A garota estranha imediatamente lança um ataque a Kazuya, mas Kiria rapidamente o salva, alongando sua faixa e o tirando do perigo. Ela então diz ao vilão que Kazuya é seu escravo, surpreendendo Kazuya, que pensa que o yokai está falando besteira. Ao ouvir isso, Kiria ameaça entregá-lo ao vilão por referir-se a ela como um yokai, em vez de um Tsukumogami. Mas Kazuya os considera sinônimos. Ela diz a ele para concordar em ser seu escravo se ele quiser que ela salve sua pele, e ele imediatamente aceita para não morrer. Depois de tirá-lo do caminho, Kiria e a vilã começam uma batalha intensa, com a vilã desferindo vários ataques com seu cabelo armado. Mas Kiria habilmente desvia de todos, antes de derrubá-la com um golpe de sua faixa. Ela diz à vilã para voltar aos seus sentidos, que é a única forma de sua expiação ser leve. Mas a vilã se levanta e lança ainda mais ataques. E enquanto Kiria consegue criar uma barreira com seu cinto para bloqueá-los, 2 alfinetes escapam da barreira e atingem Kazuya, ferindo-o levemente. Vendo isso, Kiria fica com raiva e imediatamente a ataca, levantando-a no ar. Depois ela lança um ataque usando a tecelagem espiral, quase desequilibrando-a, mas ela perfura a peruca do mal em sua cabeça, porque Kazuya a impede. Depois a garota é libertada e descansa sobre as pernas de Kazuya, já que a peruca maligna foi removida dela. Ele pergunta a Kiria por que a garota o atacou, e ela lhe diz que a peruca foi possuída pelos sentimentos da garota por ele, transformando-a em um Amasogi, surpreendendo-o. Kiria também diz a ele que se tivesse sido capturado, teria sido brutalmente violado até que sua luxúria fosse apaziguada. Kiria logo desaparece, e mais tarde naquela noite na cama, Kazuya pensa na garota que conheceu, imaginando como ela o conhece tão bem, mas ele parece não se lembrar de nada sobre ela. Poucos momentos depois, ele acorda de um pesadelo, apenas para encontrar Kiria dormindo confortavelmente em sua cama, o que o deixa chocado. Deveria ter sido eu, não ele. Eles logo começam a conversar, e ele percebe que ela é o Tsukumogami do Obi da sua mãe. Depois disso, ela começa a chamá-lo de servo porque ela salvou a vida dele, mesmo que ela devesse servi-lo. Ele logo vai jantar com a irmã enquanto a deixa no quarto. Ele logo retorna e vê o quarto espalhado, mas não a vê, então acha que ela foi embora. Ele imediatamente se despe e vai para o banheiro tomar um banho, mas ao abrir a porta do banheiro, ele vê surpreendentemente uma visão não editada dela em 4K, embaraçando-a. Ela o pune imediatamente por ser um perdedor. No entanto, eles logo começam a desenvolver a trama no chuveiro enquanto Kazuya a enxuga pelas costas. Na manhã seguinte, Kiria interrompe o sono de Kazuya, e ao acordar, ele percebe que dormiu além do horário da escola. Ele se pergunta por que o despertador não tocou. Apenas para descobrir que a estúpida Kira destruiu o despertador. Kazuya corre para a aula com toda a sua força, esperando chegar à escola antes de ser chamado para a chamada, mas já está atrasado. Depois da aula, a representante de classe, Chisato, bate nele como se fosse um ladrão por aparecer atrasado. Ele argumenta que Kira é a causa disso, pois enquanto se preparava para vir à escola, ela também insistiu em vir junto. Ele achou que isso iria prejudicar sua imagem diante das garotas bonitas de sua classe se Kira o chamasse de servo na frente de todos. Então ele a enganou para entrar em uma caixa e a amarrou antes de fugir para a escola. Durante o almoço, seus 2 amigos feios contam a ele sobre o boato do aparecimento de um fantasma na escola, e eles descrevem o espectro que atacou Kazuya no dia anterior, fazendo-o perceber que outros devem ter testemunhado também.
Um dos rapazes diz a ele para testar sua coragem, levando uma garota para o corredor escuro para desenvolver um enredo com ela. E enquanto ele diz isso, o disciplinador feio aparece atrás deles e dá a surra de suas vidas, dizendo que eles deveriam estar verificando 2 vezes seus relatórios que são devidos na próxima aula, ao invés de se envolverem em uma conversa tola. Kazuya se lembra instantaneamente de que ainda precisa preencher seu relatório, então pede ao amigo para deixá-lo copiar o dele. Mas Chisato o agarra e o arrasta, dizendo-lhe para começar a preenchê-lo imediatamente enquanto ela o supervisiona. Na biblioteca, enquanto ele preenche o relatório, ainda implorando para copiá-la, ela se lembra de quando costumava ir à casa dele para dar aulas particulares quando ele era mais jovem, já que ele sempre foi pouco inteligente. Ela então pergunta timidamente a ele se pode vir à casa dele novamente para ensiná-lo em particular. Ele quer concordar, mas de repente se lembra que Kira está em casa, então ele recusa a oferta, deixando-a um pouco triste. Ele logo termina o relatório e se levanta para devolver o livro à estante, enquanto Chisato se dirige para a saída, mas ela encontra dificuldade em abrir a porta. Quando Kazuya devolve o livro, ele de repente vê Kira e grita de susto, fazendo Chisato vir até ele rapidamente. No entanto, Kira se esconde enquanto Chisato vê Mazuya inchado, deixando-a se perguntando o que aconteceu. Ele pergunta por que ela ainda não foi embora e ela diz que a porta não está abrindo, então ele tenta também, mas não consegue abrir. Ele tenta quebrar a janela, mas também falha. Kira aparece e ao perceber que não estava usando calcinha, Kazuya rapidamente a leva para um canto para dizer que ela não deveria ter vindo, mas ela o bate. Ela então diz a ele que se eles experimentarem algum infortúnio, então deve ser por causa de um Kamigami, surpreendendo-o. Ela explica que tais Kamigami se dividem em 2 categorias. A primeira é a Tsugumomo, como ela mesma, que surge de objetos ou ferramentas após muitos anos. E o Amasuji, como o que atacou, que surge rapidamente das emoções humanas. Ela acrescenta que Tsugumomo tem consciência totalmente desenvolvida, enquanto Amasuji são como bebês recém-nascidos, por isso se comportam mal. Eles logo retornam para onde Chisato está e Kira explica a situação para ela também. Ela então traz um pingente especial que deveria ajudá-los a localizar o Amasuji, mas ao testá-lo na biblioteca, o suposto pingente reage a tudo, deixando-os confusos e envergonhados. Kira acha que seu produto é falso. Ela tenta arrombar a porta ativando uma técnica de tecelagem em espiral para forçar a abertura da porta. Ela se abre, levando-os a outro lugar contendo uma infinidade de livros. E Kira percebe que todo o estudo é o Amasuji. De repente, os livros começam a voar em direção a eles, mas Kira os bloqueia formando uma barreira, protegendo a si mesma e os outros 2 fracos. Vários livros então se juntam para formar um gigantesco Autobot de livros, que imediatamente começa a persegui-los enquanto eles fogem. Tentando escapar do Autobot de livros, livros individuais começam a atacá-los, mas Kira logo percebe que ela é a única sendo atacada, surpreendendo-a. O Autobot logo os alcança e ataca novamente. Enquanto Kira desvia dos ataques dos livros, um livro passa por ela e quase acerta Chisato, mas outro conjunto de livros rapidamente forma uma barreira e o protege. Isso surpreende Kira, e ela imediatamente percebe que Chisato é a causa do Amasuji. Enquanto ela continua bloqueando o ataque do Autobot, ela diz a Kazuya para lembrar da conversa com Chisato desde que chegaram à biblioteca, surpreendendo-o enquanto ele se pergunta o que isso tem a ver com o problema que estão enfrentando. No entanto, ele relembra os eventos que aconteceram e logo menciona quando Chisato pediu para ir à sua casa e ele recusou. Kira diz que é isso, e então pede a ele para realizar o desejo dela. Então Kazuya rapidamente a agarra e pergunta se ela gostaria de ir à sua casa algum dia para assistir Netflix e relaxar, ao que ela concorda animadamente. Os livros caem instantaneamente, e eles retornam à biblioteca. Enquanto isso, uma mulher feia chamada Kukuyo observa tudo o que está acontecendo do topo de um poste antes de voar embora. No dia seguinte, Chisato visita Kazuya em sua casa e pede desculpas a Kiriya pelo problema de ontem. Mas Kiriya diz a ela para não se culpar, e explica que há uma causa maior chamada Malition, que é responsável pela distorção na realidade. Ela lhes conta que o incidente na biblioteca foi causado por uma densidade anormalmente alta de Malition, o que é bastante estranho, pois é raro que Malition suficiente se acumule em um lugar para produzir um Amasuji tão poderoso. Após isso, a Kukuyo se aproxima de Shiro para perguntar se ele é Kazuya, mas ele responde não, então a senhora se vira para ir embora. No entanto, Shiro, atraído por sua grande carga, não deixaria a oportunidade de aproveitá-la escapar. Então ele rapidamente diz a ela que é amigo dele e pode levá-la até ele. Uma pequena digressão. Alguns anos atrás, Kazuya estava em coma após um terrível incidente. Enquanto estava nesse estado, a Kukuri local temia que ele pudesse despertar de repente, o que poderia piorar as coisas. Então, ela decidiu selar o excesso de energia espiritual junto com suas memórias do incidente para estabilizá-lo. No entanto, isso teve o custo de que iria perder seu poder e se transformar novamente em um mero Obi, já que seu dono iria esquecê-la.
Continuando com a história, Kazuya chega à escola no dia seguinte e é recebido com um chute voador de Shiro, que o culpa por todos os problemas que enfrentou no dia anterior. No dia anterior, Shiro levou Kukuyo a um restaurante e pediu para ela pedir qualquer coisa que quisesse, a conta por conta dele, na esperança de que pudesse ter relações sexuais. Mas o idiota mal sabia que estava prestes a entreter um glutão que pediria todas as malditas refeições do cardápio. Ela terminou a refeição e foi embora, deixando ele pagar todas as contas enquanto também acumula uma enorme dívida em seu nome. Shiro continua a culpar Kazuya, mas Kazuya diz que ele nem conhece a mulher sobre quem ele está falando, fazendo-o pensar que ele está mentindo. Enquanto isso, a mulher retorna ao deus local sem Kazuya e Kukuri a insulta por se deixar levar pela comida. Ela diz para ela voltar para a escola dele e trazê-la, mas que ela não deve trazer Kiria junto. Ela aparece de repente na classe de Kazuya e ao vê-la, Shiro fica bravo, exigindo agarrar o enredo animado dela ou ela devolve o dinheiro dele. Ela diz para ele vir, e enquanto ele corre em sua direção, ele escorrega e cai depois de ser atingido pela ferramenta de Chisato. Kukuyo diz a Kazuya para vir junto, mas Kiria imediatamente se transforma em sua forma humana, e responde que não está levando ele a lugar nenhum. No entanto, Kukuyo diz a ela que eles não pediram a opinião dela nessa conversa. Dano emocional. Deixando-a com raiva, então ela tenta atacar, mas Kazuya a segura. Kiria então sugere que resolvam isso com uma disputa de queda de braço. Se ela ganhar, ela irá junto com eles, e se não, ela os deixará em paz. Eles vão para o telhado e logo começam a lutar de um jeito diferente usando só um braço. Enquanto mostram suas habilidades, Kiria agarra o polegar dela e a joga no chão, ganhando a luta. Todos vão para o santuário, com Chisato indo também. Ao chegarem, a deusa, que mais parece um palhaço, aparece com uma máscara de Halloween, surpreendendo os visitantes que esperavam outra coisa. Kukuri e Kiria começam a conversar, e parece que houve uma longa rivalidade entre eles. Kiria pergunta a ela por que o selo já está quebrado, já que deveria durar até que Kazuya amadurecesse completamente. Kukuri responde que o selo não está completamente quebrado, apenas enfraquecido, mas suas memórias ligadas à verdade permanecem seladas. No entanto, Kiria diz para ela reaplicar o selo e acalmar a perturbação de Malicion na cidade. Mas Kukuri diz que ainda não pode fazer isso e chama Kazuya para se tornar um purificador de Malicion, o que o surpreende. Kiria imediatamente discorda, mas Kukuri não se importa com seu falatório e diz a Kazuya que os acontecimentos estranhos que eles têm vivenciado ultimamente só ocorrem ao redor dele porque ele é o farol que atrai o Malicion. Ela acrescenta que as ameaças causadas pelo Malicin devem ser tratadas por sua própria causa. E enquanto Kazuya abre a boca, confuso com o que ela está dizendo, Kiria o agarra e tenta escapar. Mas eles são bloqueados por uma barreira invisível. Kukuri diz que eles não irão a lugar nenhum até que ela receba uma resposta positiva dele, mas Kiria não concorda com suas demandas. Kukuyo de repente cria asas, captura Chisato e a leva embora para tirá-la da luta seguinte. Kukuri então veste outra máscara de Halloween e imediatamente lança um ataque controlando a água, sendo a deusa da água, e Kiria se protege e protege Kazuya com uma barreira feita de seu cinto. No entanto, Kukuri rompe a barreira com outro ataque, surpreendendo Kiria, que imediatamente carrega Kazuya e tenta escapar voando com ele, mas é parada pela barreira novamente. Kiria suspeita que deve haver algo errado com Kukuri, considerando o enfraquecimento repentino do selo e sua recusa em mostrar o rosto. Ela voa em sua direção e ataca com a trama do martelo de guerra, mirando na máscara em seu rosto, mas Kukuri bloqueia com uma barreira de água antes de derrubá-la no chão. Kukuri então diz a Kiria que foi inteligente da parte dela mirar na máscara, já que seu poder está atualmente ligado a ela. Kiria se levanta e Kukuri se prepara para lançar um ataque maior com uma invocação completa. Após lançar um feitiço, ela reúne uma grande quantidade de água do céu e a derrama sobre eles. Kiria imediatamente protege Kazuya e a si mesma com a trama de parede, formação de abrigo, sua maior técnica de defesa, surpreendendo Kukuri. No entanto, isso faz Kiria encolher, tendo gastado muito de seu poder. Kukuri a ridiculariza e diz para ela reconsiderar continuar lutando, já que ela não está em boas condições para aguentar outro impacto de água. Mas Kiria se recusa a desistir, surpreendendo Kazuya, que já está sugerindo que eles façam isso. Kukuri lança outro ataque. E enquanto Kiria tenta protegê-los desta vez, torna-se demasiado para ela porque já está cansada, e a água rompe o escudo, fazendo com que se afoguem imediatamente. Kazuya de repente acorda no Nirvana e vê uma mulher estranha e boba. Ele fica irritado e tenta sair, mas ela o impede, dizendo para salvar Kiria, surpreendendo-o, porque ele é um fraco que nem sabe como salvar a si mesmo. Ele pergunta a ela como diabos ele vai fazer isso, e ela responde que ele deve ficar forte o suficiente para que ele possa protegê-la em vez de ser protegido por ela, mas isso ainda não faz sentido para o idiota. No entanto, ela lhe dá uma estratégia para usar para se salvar e a Kiria no momento.
dizendo que ele deve usar uma técnica especial com o verdadeiro nome de Kiria, surpreendendo-o. Ele se pergunta qual é o verdadeiro nome dela, e a mulher estranha diz que ele já sabe. Ele acorda com Kiria beijando-o dentro da água, os dois saem da água e Kiria tenta lutar novamente. Mas Kazuya a impede e diz para ela voltar à forma de Obi. Kiria inicialmente se recusa, mas logo muda para sua forma original quando Kazuya diz que vai usá-la, já que ela não pode mais lutar sozinha. E então usa seu verdadeiro nome, Aya Sakura, para comandá-la como seu mestre, chocando Kukuri. Kukuri imediatamente o ataca e ele é jogado para longe, enquanto tenta bloquear o ataque que se aproxima. No entanto, ele bloqueia efetivamente o próximo ataque. E então Kukuri invoca a serpente flutuante usando a habilidade do verme de água torcido, aterrorizando-o enquanto ele se pergunta o que fará agora. Ele se lembra da mulher que viu no Nirvana dizendo-lhe o que fazer quando Kukuri usa tal técnica. E ele imediatamente ativa a trama de escudo. Ela envia a serpente flutuante para atacá-lo imediatamente. E ele rapidamente ativa a trama aquática, que divide o ataque dela em dois. Então ele lança-se ao céu e ataca usando a trama espiral, que começa a girar. Kukuri tenta bloquear criando uma barreira de gelo, mas o ataque de Kazuya perfura, destruindo-a. No entanto, Kukuri agarra Kiria e tenta acabar com ela. Então Kazuya concorda imediatamente em ser um purificador de Malicine. Kukuri a liberta e o céu fica limpo novamente, mas quando Kukuri está diante deles, sua máscara feia de repente se quebra e cai, transformando imediatamente a deusa em uma estudante do ensino médio, chocando Kiria e Kazuya e a envergonhando. Kiria percebe que era isso que ela estava tentando esconder e fica irritada. Em seguida, eles se sentam para conversar, e quando Kiria percebe que Kukuri os usou, ela fica muito brava e a assedia. Ao voltar para casa, Kazuya ainda não acredita que Kiria agora é uma baixinha feia, e ela diz a ele que não ficará assim por muito tempo, embora possa demorar um pouco até que ela esteja totalmente recuperada. Mais tarde, enquanto desenvolvem a trama do chuveiro, Kiria se lembra da técnica que Kazuya usou anteriormente e deduz que era a mesma que Kinaka, sua mãe, sempre usava. Ela imediatamente se lembra de uma vez que estava com Kinaka chupando um pirulito. O que você quer dizer com isso? E Kinaka disse a ela para cuidar de Kazuya se algo acontecesse com ela. Alguns dias depois, Kiria vai encontrar Kazuya em seu quarto e diz para ele se preparar para o treinamento para prepará-lo para seu novo papel como malícia e purificador. Mas o perdedor diz para ela que vai passar essa, irritando-a. Ela imediatamente tenta puni-lo batendo nele com sua faixa, mas descobre que não pode mais se proteger, o que aconteceu desde a vez em que lutou contra Kukuri. Ela acrescenta que agora também está fraca, então não poderá proteger Kazuya quando um Amatsugi aparecer novamente. Ela então diz que é por isso que ela tem que treiná-lo até que ele esteja apto para ser um Malice e Cleanser. O treinamento começa e o idiota preguiçoso e fraco fica exausto assim que começa a correr, surpreendendo seu treinador, que se pergunta se ele realmente pode assumir esse novo papel. Kiria se transforma em um Obi e instrui-o a usar a técnica que usou durante a luta daquele dia. Mas Kazuya não se lembra mais de como fez isso, decepcionando Kiria. Ela se pergunta como diabos ele conseguiu a maestria que exibiu lutando contra Kukuri, e ele diz a ela que está tão perdido quanto ela. Eles continuam a sessão de treinamento mais privada no banheiro, e enquanto isso, Kiria ensina-lhe sobre a existência dos Tsukumogami, dizendo que eles não podem existir sem os humanos, pois o poder para sustentar sua existência vem de sua ligação com seus mestres. Ela acrescenta que não o aceitou como seu dono até a batalha no santuário, e depois de usar todo o poder que havia armazenado, teve que recorrer ao próprio poder que sustentava sua existência, deixando-a assim, o que provavelmente também é a causa do crescimento reverso de Kukuri. Enquanto isso, no santuário, Kukuri e sua subordinada encontram alguns carpinteiros para ajudá-las a consertar os danos recentes devido à luta, mas os carpinteiros rapidamente fogem ao ouvir que o santuário quebrado também está sem dinheiro e não pode pagar. Mais tarde naquela noite, começa a chover forte, e enquanto Kukuyo e Kukuri tentam conter a situação, o santuário sagrado desaba, transformando a deusa instantaneamente em uma órfã sem teto. Mas Kukuyo diz a ela que tem outro lugar em mente onde eles podem ficar. No dia seguinte, eles encontram Kiria e Kazuya treinando, mesmo que seja mais Kiria descontando sua raiva no idiota do que treinando ele, e Kukuri pergunta para que é isso. Kiria responde que está treinando o senso de Hanga dele, surpreendendo Kukuri, que se pergunta por que o cara que a derrotou na luta do dia anterior está treinando o básico. Kiria diz a ela que foi tudo uma farsa, já que Kazuya é muito fraco, chocando Kukuri, que começa a pensar que cometeu um erro grave ao fazer de Kazuya um malícia e purificador. Ela diz a Kukuyo que devem começar a ir na direção de sua nova casa em vez do caminho oposto. Kiria mais tarde o segue até sua nova casa e zomba dela ao ver a casa de brinquedo que a deusa agora chama de lar. No dia seguinte, Kazuya vai ao escritório do presidente do conselho estudantil, Tadataka, que lhe fala e a Kiria sobre RPGs de mesa, jogos de interpretação de personagens jogados com papel e lápis em vez de um computador.
Kazuya pergunta o que está acontecendo e Tadataka explica que a associação tomou conta da sala do clube de pesquisa de estudos sociais, o que é um problema. Ele também lhes diz que enviou um representante para repreendê-los, mas ele voltou correndo falando sobre um monstro, surpreendendo Kazuya e Kiriya. Enquanto eles caminham pelo corredor, em direção à sala do clube, encontram Osamu, e Tadataka percebe de repente que a sala do clube social está desaparecida. Kiriya decide verificar se é devido a um amasogi com seu pingente, e ele reage imediatamente, chocando-a. Ela diz para eles saírem rapidamente, pois não estão em condições de lidar com isso no momento. Mas eles logo percebem que o corredor também foi bloqueado. Um cara muito feio chamado Nakajima aparece de repente e diz a Tadataka que ele deve aceitar a associação de RPG de mesa como um clube oficial e designar uma sala de clube para eles, dando-lhe um formulário para assinar. No entanto, Tadataka discorda imediatamente sem pensar. Kazuya tenta dizer-lhe para fingir que concorda para que o efeito do amasogi possa ser anulado, mas o presidente do conselho estudantil é teimoso e insiste em não aceitar as exigências de Nakajima. Nakajima imediatamente pega seu caderno de esboços e desenha um minotauro nele, imediatamente invocando um minotauro que começa a persegui-los. Enquanto tentam escapar, descobrem que o caminho já está bloqueado, então entram rapidamente em um laboratório de ciências, mas mal sabem eles que acabaram de cair na armadilha de Nakajima. Kiriya diz a Kazuya que eles têm que usar o cérebro, pois esta pode ser a saída deles. Então, Kazuya usa suas células cerebrais pela primeira vez, e percebe que o caderno de esboços de Nakajima é o Amasogi, de modo que qualquer coisa desenhada nele se manifesta na realidade. Isso significa que deve haver uma maneira de apagar os desenhos. Enquanto Tataka e Osamu tentam usar água para lutar contra o Minotauro, Kazuya, ainda usando todos os seus neurônios, carrega um extintor de incêndio e pulveriza o Minotauro, apagando imediatamente seu braço no caderno de desenhos, fazendo com que ele perca o braço na realidade também. Isso lhes dá algum tempo para fugir, mas eles encontram outra parede. Kazuya pega sua pistola de spray novamente para destruir a barreira, mas descobre que há outra barreira. Nakajima aparece com seu Minotauro e diz para eles desistirem. Kazuya percebe outro extintor de incêndio ao lado do Minotauro e pensa em como pegá-lo. No entanto, Tataka considera se render, culpando-se por colocar os outros três em apuros. Mas Kazuya, que acredita ser ele o verdadeiro causador, já que o Malícia são atraídos por ele, rapidamente o desencoraja de fazer isso. Ele sinaliza para Kiriya, e ela se transforma em um Obi, preparada para lutar junto com ele. Kazuya imediatamente avança contra o Minotauro, enquanto usa as lições que aprendeu do treinamento de domínio Hanji. Ele finalmente agarra o extintor de incêndio com sua faixa antes de dar o golpe final com ele, derrotando o Minotauro. Nakajima fica sóbrio como se não soubesse o que ele estava fazendo. E depois de analisar seu caderno de esboços, Kiriya diz a ele que ele tem que ser o único a destruir o Amasogi, para evitar sofrer a consequência de uma malícia e expiação. Nakajima rasga o caderno de esboços, e enquanto eles pensam que acabou, Nakajima faz outra coisa, invocando assim outro Minotauro, chocando-os. No entanto, Osamu diz a eles para não se preocuparem, pois ele ainda tem o caderno de esboços do Amasogi com ele. Ele já havia superado Nakajima ao trocar o caderno de esboços antes de entregá-lo, pois suspeitava que Nakajima poderia tentar um truque. Osamu então desenha uma criatura mais poderosa que um Minotauro, que derrota o Minotauro de Nakajima em um único ataque. Checkmate. Depois disso, um cara feio chamado Hiroshi reúne coragem, apesar de sua aparência, para confessar seus sentimentos para Chisato no terraço, mas ela o rejeita e diz que gosta de outra pessoa, o que o deixa furioso. Mais tarde, enquanto joga um jogo de computador, ele se sente péssimo por ter sido rejeitado por uma garota feia que ele achava que tinha uma chance. Depois, a malícia de repente afeta o jogo e ele pede para ele fazer um desejo. No dia seguinte, Kazuya vai à escola e pensa que está em um jogo Siam, porque todos os alunos se juntam em duplas, discutindo como desenvolver o enredo. Ele fica distraído pela cena, se perguntando o que diabos está acontecendo e de repente esbarra em uma garota. Ele vê suas calcinhas e ela fica envergonhada, então ela rapidamente fecha as pernas e pergunta a ele se ele viu algo. Um painel de opções aparece de repente na frente dele com 4 opções para escolher sua resposta, mas o cara escolheu a resposta errada, fazendo com que a garota o esbofeteie. Ele depois chega à aula e vê um painel similar aberto diante de todos, fazendo-o se perguntar o que está acontecendo. Kiriya revela que é obra de um jogo Amasogi, um jogo de simulação de namoro, surpreendendo-o que ela saiba sobre um jogo tão suspeito. Ela diz a ele que o jogo Amasogi deve estar em algum lugar dentro da escola, então Kazuya começa a procurar. E enquanto isso, ele de repente vê Hiroshi namorando Chisato, e ele fica chocado. Ele chama Kisato, mas ela diz pra ele não mencionar o nome dela, surpreendendo-o. Ele pergunta a Hiroshi o que ele fez com ela, pois ela acabou de rejeitar o feioso dele ontem. Mas Hiroshi finge não saber do que ele está falando. Kazuya o incentiva a falar, mas Chisato o esbofeteia antes de sair com Hiroshi. E enquanto eles vão, Hiroshi diz que não há nada que ele possa fazer, pois ninguém pode vencê-lo em pureza de coração. Depois que ele sai, Kiriya imediatamente percebe que ele é o anfitrião do Amasogi, já que ele conhece o nome do jogo, chocando Kazuya.
ele vai encontrar-se com Osamu imediatamente para entender os princípios do jogo. E depois que Osamu explica, ele diz a Kazuya que ele tem que aumentar o nível de afeição dela ao máximo, dando respostas adequadas na conversa com ela. Então Kazuya vai procurá-la, e ao encontrá-la ele começa a usar algumas dicas que aprendeu no Reddit, mas tudo vai por água abaixo quando ele dá a resposta errada, a deixando desinteressada. Kazuya retorna derrotado e se pergunta o que pode fazer para salvar Chisato. Osamu de repente revela o método NTR, que inclui dizer ou fazer algo muito especial que maximizará seu afeto em uma tentativa. Ele acrescenta que deve haver alguma dica no passado deles, já que são amigos de infância. Depois da escola, enquanto Hiroshi tenta selar o acordo na última fase do jogo para conquistar totalmente Chisato, Kazuya interrompe e tira 2 bonecas de sua bolsa, com as quais eles costumavam brincar quando eram jovens, pedindo a ela para se juntar a ele e brincar novamente. Chisato imediatamente volta aos seus sentidos e corre para abraçar Kazuya, chocando Hiroshi, que pensava que já tinha conquistado a garota. Ele sai correndo de vergonha, e Kiriha e Osamu levam Kazuya e Chisato para a enfermaria para descansar. Poucos momentos depois, Kiriha e Osamu decidem ir procurar Hiroshi também, deixando Kazuya e Chisato para trás para descansarem um pouco. No entanto, após um tempo, Kazuya acorda do seu breve sono apenas para se ver já mantido como refém sem roupas e Chisato sentada sem sua proteção em cima dele, pronta para montar em seu cavalo. Sim, querida, Simulation. Ele luta para se libertar e convencê-la do contrário. Enquanto isso, Kiriha e Osamu encontram Hiroshi, e ele lhes diz que estava jogando no computador do laboratório, chocando Osamu, que percebe imediatamente que é a versão suspeita do jogo, o que significa que Kazuya está em apuros. Eles rapidamente correm para o laboratório de informática para desligar o jogo, mas quando retornam à enfermaria, Kazuya já atingiu o clímax. Após isso, Kiriha e Kazuya visitam Kukuri em sua bela casa, e Kiriha começa a provocá-la por não ter dado um relatório preciso sobre o nível de maldição na área, pois mais Amasodi apareceram recentemente. Ela então pergunta por que seu poder diminuiu tanto a ponto de agora ela estar muito fraca e inútil. Ela pergunta se isso tem a ver com o motivo pelo qual ela escolheu Kazuya para ser um purificador de maldição, mas Kukuri se recusa a responder, mesmo que Kiriha ameace forçá-la a contar. Kukuri segue Kiriha e Kazuya para casa para uma cena de banho, e depois que ela retorna para casa, Kazuya janta com sua família. Ele planeja levar um pouco de comida para Kiriha, como costuma fazer secretamente, mas fica chocado quando de repente vê Kiriha comendo na mesma mesa com eles. Ele fica surpreso que sua família sempre soube sobre Kiriha quando ele pensou que eles não sabiam. Kiriha pede pudim, e Kazuya imediatamente lembra que não deu pudim para Kukuri enquanto ela saía. Então eles vão para o parquinho onde ela está, apenas para descobrir que o governo destruiu a nova morada de Kukuri. Kukuyo lhes diz que foi classificado como um perigo de parquinho e removido porque uma criança aparentemente se machucou no escorregador do parquinho. Kukuri se sente péssima, perguntando-se onde ela vai dormir a partir de agora, e Kazuya se oferece para acomodá-los em sua casa. Mais tarde, em sua casa, Kazuya acorda e vai ao banheiro apenas para acidentalmente pegar os grandes melões de Kukuyo em suas pequenas mãos. Kukuyo diz a ele para brincar com eles um pouco mais, mas o cara é tão inocente que não consegue tocar em uma mulher. Em seguida, eles têm uma reunião de mesa redonda, onde a irmã e o pai de Kazuya discordam de Kukuyo ficar com eles por causa de seus intimidantes atributos, para que ela não corrompa o puro Kazuya. No entanto, Kiriha ameaça o pai de Kyuzo, recitando um poema que ele não quer que ninguém saiba, e ele imediatamente a aceita. Depois Kukuri transforma a parte da casa que foi dada a eles em um santuário assim que eles se acomodam lá, e Kiriha diz a ela que precisam ir a algum lugar mais tarde no dia. Depois de um tempo, quando é hora de ir, Kukuri se recusa a segui-la ao ouvir que vão encontrar Tagari para conseguir um empréstimo para o santuário. No entanto, ela a convence a ir, e ao chegar lá, Tagari as recebe sugando-as para dentro de seu santuário. Quando Tagari descobre que vieram para pedir um empréstimo, ela sugere que joguem um jogo de cartas chamado Concentração, que envolve virar cartas fechadas e ganhar qualquer coisa escrita nas cartas escolhidas como recompensa. Então Tagari emprestará a eles qualquer quantia que conseguirem nas cartas selecionadas, mas o jogo também é suspeito e Tagari pode fazer qualquer travessura que ela veja na sua carta com eles. Assim que Kiriha descobre isso, ela culpa Kukuri por não ter contado a eles sobre isso antes, já que não é a primeira vez que ela joga com Tagari. E ela responde que é parte do acordo de empréstimo manter essa informação em segredo. Ela tenta sair, mas Kukuri implora que ela fique, pois todos precisam pegar cartas suficientes para conseguir o dinheiro necessário. No entanto, conforme o jogo avança, Taguri se aproveita delas e joga com as duas meninas. Então, após algum tempo, Kiriha elabora uma estratégia e pede a Taguri para mostrar o banheiro a ela, correndo o risco de ser violada lá. Assim que saem, Kukuri reajusta as cartas para confundir Taguri, mas quando ela volta, ela imediatamente descobre que as cartas foram trocadas. No entanto, eles negam ter tocado nas cartas. Então Taguri diz a eles que as impressões digitais nas cartas mudaram.
Ela pega um cartão esperando que seja diferente de sua arrumação original, mas percebe chocada que os cartões não foram trocados. No entanto, enquanto eles pensam que a enganaram, ela de repente mostra a regra do jogo na parede, que diz que eles não podem tocar no cartão quando não for a vez deles, e se violado, o oponente pega todas as cartas restantes para si, chocando Kukuri e Kiriha quando percebem que Taguri vai jogar com eles a noite toda. No dia seguinte, após uma longa noite de exercícios com a treinadora Taguri, eles deitam no chão exaustos e se sentindo envergonhados. Alguns dias depois, Kazuya vai para a escola e fica surpreso ao ver garotas se agitando ao redor de Shiro, mas ele não pode acreditar em seus olhos porque ele o conhece como um cara feio, sem carisma, que nenhuma garota quer. Enquanto Osamu considera isso, suspeitando que há mais nisso do que aparenta, Kiriya surge da bolsa de Kazuya e declara com toda a confiança que este é um incidente de Amasogi. Mas Kazuya diz a ela que ela não deveria sair da bolsa dele assim, pois alguém pode vê-la. No entanto, ela agarra seu órgão reprodutor e diz para ele parar de ser um medroso. Ela então diz que a previsão do tempo indicou que haveria algumas maldições mais densas nos próximos dias. Ela diz a ele que é em momentos como este que eles precisam de um purificador de maldições, e pede que ele faça algo sobre isso. No entanto, ele avança e acusa Shiro de usar uma ferramenta para ganhar popularidade entre as garotas, chocando os outros caras que têm inveja dele. Shiro nega usar qualquer ferramenta, mas revela por engano que foi um perfume que ele usou, e ao ouvir isso, todos os meninos começam a persegui-lo, exigindo que ele lhes dê para usar também. Eles continuam a persegui-lo como zumbis famintos, e enquanto ele tenta escapar deles, Kiriha retorna à sua forma de Obi e os derruba com seu cinto. Kazuya se pergunta por que os caras estão agindo de forma tão estranha e pergunta se isso também é devido ao Amasogi. Kiriya responde que o desejo que gerou o Amasogi provavelmente ressoa muito fortemente com eles. Os zumbis quase capturam Shiro, mas Kiriya o agarra e eles começam a fugir, tentando escapar dos perdedores que os perseguem por trás. Eles entram em uma sala de aula e fecham a porta, mas os zumbis logo começam a escalar do lado de fora e a invadir a sala, aterrorizando-os. Kazuya imediatamente ativa a técnica do martelo, seguindo a instrução de Kiriha, e eles conseguem limpar o céu do mal que se acumulava sobre a escola, acalmando a situação. Depois disso, Shiro está amarrado enquanto é interrogado sobre como tudo aconteceu. Ele explica que tudo começou depois que foi rejeitado por uma garota, mesmo tendo se banhado com um perfume que supostamente o faria atrair garotas, não importando quão feio ele fosse. Ele deixou o perfume na mesa em desapontamento e se preparou para ir embora, mas de repente ouviu o perfume falar com ele, pedindo para tentar usá-lo mais uma vez. Ele atendeu a voz e o resto é história. Kazuya então diz a ele que terá que destruir o Amasogi sozinho para não sofrer com a expiação de Malison. Shiro pega a garrafa e a derruba no chão, mas ela quica e seu conteúdo derrama sobre Kazuya, fazendo com que todos os tipos de mulheres, tanto jovens quanto velhas, feias e não feias, comecem a persegui-lo imediatamente. Ele consegue escapar, e ao chegar em casa, passa pela irmã e vai direto para o banheiro, sem saber que sua irmã também foi afetada. Enquanto toma banho, pensando em como precisa levar a colônia de volta para a escola no dia seguinte para que Shiro possa destruí-la, sua irmã entra no banheiro e se junta a ele na banheira. Kukuyu também aparece com sua carga e se junta a ele, até que todas as garotas da casa entrem em um enredo de harém. Elas brincam com ele até ele atingir o clímax 3 vezes. Então decidem jogar pedra, papel, tesoura, para escolher quem vai primeiro em montar em seu Magnum, assustando-o e deixando-o sem escolha a não ser quebrar a garrafa antes de ser maltratado sem piedade. Devido a isso, Shiro sofre uma expiação de maldição, liberando um odor muito desagradável na aula por uma semana inteira, fazendo com que seus colegas o evitassem como se fosse uma praga. Depois, o presidente do conselho estudantil chama Kazuya, Kiriya e Osamu ao seu escritório para lhes contar sobre um novo acontecimento na escola. Ele diz a eles que uma garota estranha geralmente aparece para os alunos exigindo algo deles. Ao ouvir isso, Kazuya e Kiriya ficam desapontados por serem chamados para um caso tão simples, mas Tadakada revela que a parte assustadora da história, que ele ainda não mencionou, é que a suposta garota chamada Nago morreu há 2 anos. Kiriya imediatamente percebe que foi causado por um Amasogi. Osamu sugere que comecem a investigar perguntando às pessoas ao redor, e eles imediatamente começam a trabalhar entrevistando diferentes estudantes para descobrir o que sabem sobre o ocorrido. Eles descobrem que Nago tirou a própria vida pulando do topo de um prédio. Mas antes disso, ela havia entrado em um clube de fãs por causa de um garoto chamado Yuichi. Além disso, há uma garota chamada Nanako, uma estudante do clube de jornalismo, que tem investigado o incidente. Mais tarde, eles se reúnem para concordar sobre o que fazer com as novas informações encontradas. E enquanto discutem entre si, de repente vem Nanako de longe tentando entrevistar alguém sobre o mesmo incidente, então vão ao encontro dela. Ao tentarem fazer-lhe algumas perguntas, a senhora com quem ela estava falando anteriormente cai no chão de medo ao ver o fantasma de Nago.
Então eles se aproximam rapidamente da cena. Nagô pergunta a ela sobre uma carta. Kazuya ataca de repente com seu obi, e Nagô bloqueia antes de fugir, surpreendendo-os e deixando-os a imaginar o que ela quer dizer com a carta. Mais tarde na enfermaria, Kiriya explica que o Amasodi é um Kamuyoni, um inimigo perigoso nascido dos arrependimentos que permanecem no cabelo dos falecidos. Chisato diz que deve ter seu hospedeiro em algum lugar, e Kiriya responde que o hospedeiro seria um humano vivo, cujos desejos ressoam com os arrependimentos dos falecidos. Em seguida, eles pedem a Kosa Akabe para dizer tudo o que sabe sobre a situação, e ela começa a narrar, dizendo que foi logo após eles entrarem na escola e todas as garotas começarem a se apaixonar por Yuichi porque ele era encantador. Ela e suas amigas concordaram em compartilhar ele, mas Yuichi logo começou a gostar de Nagô, o que deixou as outras com ciúmes. Elas começaram a intimidá-la até que ela tirou a própria vida. Depois disso, discutem como investigar o caso, e uma mulher pouco atraente entra com um relatório sobre a irmã mais nova de Nagô, que parece estar matriculada na escola também. Tadataka fica surpreso, mas a garota lhe diz que a irmã mais nova de Nagô costumava usar um nome diferente porque seus pais são divorciados. Ao verificar quem é, eles ficam chocados ao descobrir que é a Nanako, a garota do jornal. Eles imediatamente se dirigem ao local onde o Amasodi de Nagô está atormentando uma garota, exigindo a carta. E assim que chegam lá, Kazuya chama Nanako. Ele pergunta por que ela está fazendo isso, e ela diz que queria saber por que sua irmã tirou a própria vida. Isso fez com que um Amasodi influenciasse o cabelo de Nagô, e de repente tomou sua forma. Queria chamar a história inventada de bullshit e diz que Nanako tem um motivo diferente para fazer isso. Kazuya pergunta sobre a carta então, e Nanako se refere à garota de joelhos que era uma das amigas de Nagô, dizendo que ela deveria saber mais sobre o memorando Adios. Moritsuki se sente péssima enquanto narra a história por trás da carta. Nagô havia brigado com eles no dia em que morreu após ser intimidada por eles, e ela disse que iria confessar seus sentimentos para Yuichi, mas em vez disso foi para o telhado, onde pulou do prédio. Moritsuki ficou com medo ao ver o bilhete de despedida naquele dia, pensando que Nagô deve ter culpado ela e seus amigos por sua morte. Então ela simplesmente decidiu guardar a carta sem ler o que estava nela. Ela vai buscar a carta, e quando Nanako a lê, descobre que sua irmã desenvolveu um caroço no peito devido aos seus sentimentos sombrios. O Amasodi havia dito a Nagô que estava lá para ajudar a realizar seu desejo, depois do qual iria desaparecer. Então Nagô, pensando que o desejo que ela tinha de realizar era confessar seu amor por Yuichi. Mas logo ela percebeu que o que o Amasodi queria era que ela comesse Sakai, sua irmã mais nova, que era considerada melhor do que ela em tudo, e iria tirar tudo o que ela tinha. Então, para proteger sua irmã, Nagô decidiu pular do prédio. Percebendo que sua irmã morreu por sua causa, Nanako se sente terrível desejando estar morta em vez disso. Kiriya descobre imediatamente que este era o motivo pelo qual a Amasodi de Nagô estava procurando a carta, para que Nanako pudesse desejar morrer. De repente, a Amasodi fica mais poderosa e desenvolve o mesmo crescimento que estava no peito de Nagô. Ela então tenta atacar Nanako, mas Kazuya bloqueia, salvando-a. A Amasodi lança mais ataques e Kazuya consegue bloquear alguns antes de ser derrubado. Fica ainda maior, parecendo mais horrível, e Kazuya lança um ataque de martelo, mas ele o desvia. Kiriya informa a Kazuya que ele é muito lento na troca entre ataques e diz para ele melhorar isso. Então Kazuya imediatamente desfere vários golpes em uma velocidade insana e logo encontra uma abertura. Então ele rapidamente ativa a tecelagem espiral e perfura o Amasodi, enfraquecendo-o instantaneamente. Nanako continua a se sentir mal, mas Kiriya se aproxima dela para uma breve conversa, dizendo que Nagô não escreveu aquilo para fazê-la se sentir mal, mas sim para provar que seu amor por ela era forte. Ela então a adverte para parar de desejar sua própria morte para que o sacrifício de sua irmã não seja em vão. Em uma cidade diferente, Sunao e seu Tsukumogami pedem permissão ao seu deus para ir limpar a maldição na próxima cidade, Kamilka, e ele concede após testar que eles são fortes o suficiente. No dia seguinte, enquanto estava na escola, Kazuya de repente leva um soco no rosto, derrubando-o no chão, enquanto ele se pergunta quem ele ofendeu novamente. Sunao aparece e continua batendo em Kazuya, irritando Kiriya, que aparece de repente e bloqueia o chute dela. Kiriya pergunta o que diabos ela quer, mas Sunao começa a atacá-la também. E após uma série de trocas, Sunao derruba Kiriya no chão, derrotando-a. Assim como Kiriya deseja ainda poder se projetar, seu cinto de repente lança-se em direção a Sunao, mas seu Tsukumogami chamado Kotetsu o intercepta e corta, irritando Sunao, que inicialmente havia dito para ela não se intrometer. Ela ordena que ela mude para sua forma original de espada, chocando Kiriya e Kazuya ao descobrir que Kotetsu é um Tsukumogami de espada. Kiriya então pergunta por que ela está atacando seu dono, e Sunao responde que ela também é uma purificadora de maldições, e veio testar a habilidade de Kazuya. Ela então diz a ele que é ridículo como um cara tão fraco que nem consegue se defender é um purificador de maldições, e ela diz que ele não está apto para substituir Kanaka.
Mas o cérebro do humano é muito falho. Ele nem se lembra que Kanaka era sua mãe. Kiriha se pergunta como diabos ela conhece Kanaka. E depois disso, Sunao diz a eles que está os denunciando ao deus local na área. Ao chegar ao santuário de Kukuri, Sunao diz a ela que Kazuya e seu Tsukumogami são muito fracos para o papel deles, e não são uma substituição perfeita para Kanaka, a ex-limpadora de maldições. Há muitos anos, o irmão de Sunao foi levado para outro mundo por um Amasogi, o que a deixou muito abalada. Então, ela foi encontrar o deus local de sua região para pedir permissão para conseguir um Tsukumogami para vingar seu irmão. Mas o deus local disse que ela era muito jovem e deveria brincar com outras crianças. No entanto, ela não ouviu e foi obter Kotetsu, que originalmente pertencia ao seu irmão, à força. Ela então foi atrás da fera que levou seu irmão dela, mas já era tarde demais, pois Kanaka já o havia transportado para outro mundo antes que ela chegasse lá, deixando-a mais irritada. Então ela disse a Kanaka que ela seria o alvo de sua vingança a partir de então, já que sua raiva não pode simplesmente ser desperdiçada assim. Depois disso, ela desafiou Kanaka para muitos duelos, e manteve uma sequência invicta de derrotas, o que a fez treinar mais duro para ficar mais forte. No entanto, ela mais tarde voltou apenas para descobrir que Kanaka não estava mais lá, e havia sido substituído por um perdedor fraco que não se encaixava. Ela então diz a Kukuri que gostaria de substituí-los, pois sempre se soube que o purificador de maldições em uma região precisa ser o mais forte daquela região. Então ela sugere que resolvam isso com um duelo e quem vencer assume o papel, chocando Kazuya e Kiriha. Após isso, Kazuya volta para casa se sentindo terrível porque não cumpriu seu dever como deveria, o que levou pessoas a sofrerem expiação de maldições por causa dele. O cara recebe o melhor conforto de sua vida patética quando Kiriha o abraça em seu estado de criação e ganha motivação para lutar novamente. Kiriha também volta ao seu tamanho normal quando ela fica em uma posição suspeita com ele e eles começam a pensar em como ganhar o duelo com Sunao. A irmã de Kazuya e Kuruki entram de repente e encontram Kiriha montando-o, irritando-os. Depois, Kazuya e Kiriha começam a treinar em preparação para o duelo, e Sunao também treina com Enoka, o deus local de sua região, para se preparar para a luta. Ela está bastante confiante de que Kazuya é moleza para ela. E enquanto ela expressa isso, Kotetsu lhe diz que não deve ser tão convencida, já que, embora Kazuya possa parecer fraco, ele deve ter passado no teste para se tornar um Melis e Cleanser, então não será sábio subestimá-lo. No entanto, Sunao ignora suas palavras e diz para ela nunca mais fazer sugestões bobas novamente. Ela deve continuar sendo a ferramenta que é e não tentar parecer inteligente. Mais tarde, enquanto Kazuya e Kiriha tomam banho juntos, ela explica como será o duelo. Os dois lutadores estarão envolvidos em uma barreira de água conectada a dois bonecos de água separados, de modo que quando houver dano, ele não os afeta e, em vez disso, transfere o impacto para os bonecos. O duelo continuará até que um dos bonecos quebre e não possa mais receber dano. No entanto, Kiriha afirma que essas barreiras protegem apenas os lutadores e não seus Tsukumogami, o que significa que ela e Kotetsu podem ser danificados. Ela então diz que ele pode usar duas projeções diferentes de sua verdadeira forma, que são relativamente mais fracas, então ele precisa usar o cérebro para decidir qual usar em cada ponto durante a luta. Ela acrescenta que ele não deve hesitar em usá-la se necessário, deixando-o sem palavras. Ela se pergunta o que ele está pensando, e ele mais tarde diz a ela que ela é tão importante para ele quanto a luta, então ele não quer que ela se machuque. Ele então promete fazer o seu melhor para protegê-la e também vencer a batalha, fazendo com que o rosto dela sofra uma queimadura de sol imediatamente. Mais tarde naquela noite, Kazuya sonha com Kanaka, que lhe mostra o quanto é um perdedor sujo sem autocontrole com as mulheres. E quando ela vai embora, revela-se como uma malícia e purificadora anterior. No entanto, ele acha difícil aceitar o fato de que ela é sua mãe. E ela diz a ele que não pode porque essa parte de sua memória está atualmente bloqueada. Ela acrescenta que ele se lembrará com o tempo, e até lá, ela continuará esperando. Ele de repente acorda do sonho aterrorizado e mais tarde de manhã, ele e Kiriha se preparam para lutar contra Sunao e Kotetsu. Eles fazem um pacto com as bonecas d'água, e depois de se motivarem, a luta começa. Kazuya avança contra ela e imediatamente ativa uma teia falsa para criar uma parede de defesa, mas Sunao a destrói com um golpe de sua espada. Ele forma a barreira novamente e quando Sunao ataca novamente, Kazuya rapidamente ataca com a projeção do seu Obi, causando imediatamente uma rachadura na boneca de água de Sunao. A luta continua, e após uma série de ataques a Kazuya, Sunao percebe que eles descobriram seu alcance de ataque. Kazuya entra em modo de ataque fazendo uma bola de emaranhado, surpreendendo Sunao, que nunca viu essa técnica antes. Enquanto ela se prepara para se defender, Kotetsu a avisa para recuar, mas Sunao ignora seu conselho. Kazuya lança um ataque e enquanto Sunao planeja bloqueá-lo, ele de repente se transforma em um martelo e a derruba no chão. Kazuya lança outro ataque usando tecelagem espiral, mas Sunao surpreendentemente para o ataque e contra-ataca com um golpe vazio, impactando a boneca d'água de Kazuya. Kiriha diz a Kazuya para deixar o golpe dela imediatamente,
e enquanto ele tenta fugir, Sunal dispara vários ataques que o sobrecarregam. Ele logo corre para o mato para salvar sua pele e imediatamente começa a atacar de lá com o arco e flecha, mas Sunal consegue desviar deles. Sunal lança outro ataque e Kazuya bloqueia com um verdadeiro Obi, machucando um pouco o Kiria. Kiria imediatamente retrai uma das projeções para preocupar a energia espiritual, e quando Sunal dispara outro ataque, Kazuya apenas salta para fora do caminho do dano, surpreendendo Kiria. No entanto, Kazuya precisa de 2 projeções para usar essa técnica, o que significa que ele teria que usar o Obi real, mas teme que Kiria possa se machucar no processo. Sunal prepara outro ataque que ela acredita que deveria... Galera, se você gostou do vídeo e quer ver a parte 2, ela já está no meu novo canal. Dá uma olhada lá, o link está na descrição.